Estamos te vendo sim. A gente vai gravar a pedido de alguns colegas que não podem estar presentes, que ainda estão no trabalho, etc. Microfone Então, ativado. microfone ativado. Mas era porque você estava sem áudio, você não estava nem conseguindo ouvir a gente, acho. Estava sem áudio. Então, o Gerson, não sei se vocês já encontraram ele. Ele chegou para ficar conosco só esta semana, foi, não é, Gerson? Foi na sexta-feira, amanhã vai fazer uma semana, né? Amanhã vai fazer uma semaninha. É, E aí, e está gostando? rapaz, tá maravilha, tô amando. Eu conversei com ele, que eu falei assim, rapaz, já comprei muito curso. Você É, usou uma palavra que eu gosto muito, que foi... Não era cursos vazios, mas enfim, você falou uma coisa dessa. Eu falei, você não é nem o primeiro nem o último. Nem o primeiro nem o último que chega para nós assim. e assim, Porque- eu tô vendo, eu vi, assim, muita teoria, né? Mas não consegui evoluir quase nada, né? Na prática mesmo. Aham, agora vai. Se Deus quiser. Não, vai, porque você já viu, né? Quando foi? A terça-feira, né? A gente pegou, tocamos uma música. Vimos que a gente pode tocar uma música de várias maneiras, da maneira mais simples, até uma maneira mais sofisticada, né? Na Então, terça-feira, na terça-feira eu achei um nível muito puxado? além do meu conhecimento, né? Ok. Eu acho que aqui está mais dentro da minha Sim, realidade. pode É um ser, mas início, né? isso, mas participe, porque sempre tem. A aprendizagem musical é uma espiral. A gente começa lá embaixo, depois a gente revê as mesmas coisas, mas subindo, aí você enquadra elas de outra maneira. E quando você já vê alguma coisa aqui, mesmo que ainda você não consiga conectar tudo, mas você tem uma ideia. Se abre um cipário, sabe? Se abre um palco na tua frente, você vê. Depois, não importa, a cortina, cipário em italiano, né? Falo palavras às vezes loucas, não se preocupe não. 18:02. Dora, está indo bem, Dora? Não, tá com o microfone desligado, Dora. Ok? Agora? Agora sim. Now Ouviu? you're É, okay. eu penso que estou indo bem, sim. Me sinto um pouco travada, que nem o Gerson estava falando, até a Carolina falou para mim assim, brinque mais, né? Eu me sinto um pouco ainda, não à vontade, né? Um pouco insegura, mas uma coisa especial que está acontecendo é a formação dos acordes. Então eu olho, eu já reconheço, meu dedinho já vai assim. Até na última aula na mentoria com a Carolina, eu fui fazendo, aí ela falou, ah, muito bem. Eu falei assim, nem sei como que eu fiz, porque foi natural, sabe? Eu fiz uma inversão assim, não pensei. Então, se eu não pensei para fazer a inversão, é porque eu já estou aprendendo a fazer as Isso. inversões, né? Ótimo, Então, eu ótimo. estou bastante agradecida, eu acho que eu estou indo bem, mas ainda tenho, assim, um bom destravamento ainda a ser feito. Todo mundo tem. Ninguém chega, sabe? É claro, a gente chega a dominar determinadas coisas, né? Óbvio. Não vou mentir dizendo que ainda não domino as tétrades ou os acordes alterados. Claro que domino, mas por minha vez tem outras coisas para fazer, por exemplo, sabe? E essa é a coisa boa da música, não é coisa ruim. Nunca É, termina. essa coisa que você estava falando para o Gerson, né, eu compartilho com você. Na aula de terça-feira, teve um monte de coisas que eu sei que não, eu não, assim, ainda não é para mim, mas isso me alimenta. Isso. Quando eu vou fazer sozinho aqui, é como se você escutasse, né? Então, assim, é desafiador, sim, né? Nem tudo que você fala lá eu vou fazer, né? Mas eu fico olhando porque você realmente aprende. E esse espiral que você estava falando para o Gerson,
eu sinto ele, né? Eu percebo ele. Então fica um pouco puxado para mim fazer os dois, mas assim, não vou sair do outro por conta desse aprendizado que é coletivo, né? Isso. Isso. E por ser coletivo e não ser, tipo, ensino médio, sabe? Você está em qual série, sabe isso? E onde se pressupõe, que também não é dito também, né? Que todo mundo esteja acompanhando a mesma coisa. Isso de serem diferentes as pessoas, cada uma trazendo alguma coisa, é positivo, porque a gente acaba misturando conhecimento, sabe? Eh, Trocando conhecimento. Uma coisa importante que a gente tem que entender enquanto a gente espera já, mas já são 18h05, eu só completo esse raciocínio e depois, que o espaço hoje é da professora Carolina, é uma coisa importante que vale para todos nós. O nosso entendimento, em termos de raciocínio, em termos teóricos, é 20 vezes, chutando lá, pode ser 50 vezes, dependendo do contexto, mais fácil do que colocar na prática. Eu sempre faço esse exemplo. Uma das primeiras aulas de música, quiçá a primeira, a gente aprende que a escala maior é composta por uma sequência que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Beleza. Aí a partir daí você fala assim, ok, agora escreva no caderno as 12 escalas, em todas as tonalidades, escalas maiores. O que a gente entende em 2 minutos, já a gente leva algumas horas, quando é a primeira vez, para escrever todas as escalas com sustenidos e bemóis. E quando a gente termina pela primeira vez, a gente sai com dor de cabeça. Agora, imagina se a tarefa fosse, agora toca todas as escalas maiores em modo contrário, sabe? Não existe, cara. Sabe? Nem moto paralelo você vai fazer rápido. Porque lá no final do exame de conservatório, da prova, a banca pode pedir e acontece que peçam uma escala maior, uma escala menor. Poxa vida, a pessoa está se graduando e ainda está falando de tom, tom, semitom. Essa é a espiral. E a gente entende que é tão, assim, fácil entender que a tríade maior é composta por, essa figurinha, assim, 2 tons e um tom e meio. Legal. Mas dominar todas as inversões encadeadas, você vai demorar muito mais. Normal. Normal. A coisa boa é que nunca vai faltar atividade, Dora. Pode ficar tranquila. Bom, então eu começaria, né? Porque, né, sabemos que tem gente que não vai poder participar e tudo mais, e nosso tempo é precioso. Então, vou destacar aqui a professora Carolina e boa aula a todos. Então Vamos vamos silenciar. lá. Ok, estou bem empolgada, bem feliz hoje com essa aula que eu preparei para vocês. Queria só também dar o meu pitaco aqui em questão da opinião desse tipo de aprendizado, Gerson, porque quando eu comecei a ter aula com o professor Túlio, eu também penso que não era fácil entender muita coisa, mas estar presente e trabalhar o ouvido foi o que me ajudou muito. Então, estar presente nas aulas mesmo que eu não entendia, né? Às vezes tinha uma certa recorrência do assunto, então eu falava, já ouvi falar sobre isso, já ouvi falar. E aos poucos aquilo foi fazendo sentido para mim, né? Então é uma jornada, é um percurso. Por isso seja sempre bem-vindo, né? A gente está sempre Obrigado. com as portas abertas aqui, o coração também para poder abraçar, porque existe sim esse momento que a gente fica meio, será que eu consigo? E é super natural. E eu preparei. E atenção que a professora Carolina chegou já com a licenciatura e conservatório, não é que chegou para aprender do zero. Não, é isso, é verdade. Eu já cheguei, já fazia o quê? Eu acho que uns 25 anos dando aula de piano, mas ainda tinha. E esse ponto que eu queria falar, até que eu comentei com a Doris. Eu vim travada, Gerson, muito travada. Né? A música para mim era algo que não saía mais, não fluía, travada de tudo. E aos poucos eu fui me soltando.
assim, fazendo a receita de bolo que o Túlio coloca sempre nas aulas que o professor coloca. Ele até tem uns vídeos que ele fala isso, faz essa receita de bolo, faz o café da manhã, faz as coisas certinhas, mesmo que não te faz sentido. No momento, você vai começar a entender e vai começar a brincar com isso. Isso é muito importante, é muito gostoso, né? Éder, tudo bem com você? Nem te dei oi também. Tudo bem. Tudo bem para todo mundo que está chegando também, que vai ficar gravado a aula. Hoje eu separei, então, 2 assuntos. O Marcelo havia perguntado sobre os pedais, né? O Marcelo toca guitarra, né? Temos alguns alunos que também tocam, né? Estão se aventurando. E o pedal da guitarra é completamente diferente do pedal do piano, né? Então, a gente vai entender que o pedal do piano não é só apertar o pé e acelerar. Não tem nada a ver com isso. Ele tem uma certa dinâmica. Ele, na verdade, é um apoio, um suporte para muitas técnicas dentro do piano, quando a gente fala desse instrumento aqui atrás, o piano acústico. Quando a gente fala do piano elétrico, quando a gente fala do teclado, existem alguns pedais de apoio, mas nem todos causam o mesmo efeito que tem o acústico. Então, a gente precisa entender um pouquinho. Como a maioria dos alunos tem um piano elétrico, o que a gente está usando a princípio, no piano play e os primeiros níveis. É o pedal de sustentação, então eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas é interessante a gente entender o seguinte, quando construíram o piano, o pedal veio logo depois, assim, não foi ao mesmo tempo, não foi simultâneo. E ao mesmo tempo que foi confeccionado esse piano, que vem da origem de um outro instrumento que era o cravo, o pedal ele também tinha algumas outras dinâmicas e outras possibilidades. Estavam inventando e brincando, estavam criando os pedais, e chegou uma época que o piano tinha uma média de 8 pedais. Era uma coisa meio doida, parecia aqueles órgãos antigos que a gente vê que a pessoa vai apertando o pé e tocando junto. Hoje, se limita a maioria de 2, 3 pedais, dependendo do instrumento, e o que a gente usa é apenas um pedal. Então, existem alguns pedais que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Eu gravei um videozinho e o professor Turi vai soltar para vocês verem. E nesse vídeo explica os 3 tipos de pedal e as funções dele. E daí depois a gente volta a falar um pouquinho deles. Pode ser? Tranquilo. Libera o microfone, por favor. Peraí, Isso. que eu vou soltar então aqui. Nós temos 3 pedais no piano. O da direita chama-se pedal de ressonância ou sustentação. O do meio chama-se abafador, que ele é encaixado para não levantar. E da esquerda nós temos o pedal chamado unacorda. Para tocar o pedal, a gente apoia o calcanhar e toca logo após abaixo dos dedos. Não se usa o dedo para apertar, mas sim a parte de baixo. Quando apertamos o pedal de sustentação, os abafadores se levantam. Assim, quando o martelinho bate na corda, ela soa livremente. Quando apertamos o pedal da esquerda, que se chama unacorda, todo o mecanismo do piano vai para frente. Os martelinhos ficam mais próximos da corda e assim conseguimos tocar pianíssimo. Nos pianos verticais, o pedal do meio é o abafador. Ele tem um feltro no meio que impede que o martelo ataque a corda. Esse som abafado é utilizado para estudos. Foi? Vamos lá. Gostaram? Aí. Bem, ali está uma maneira simples, explicando como se funciona o pedal e qual era a ideia de som. É para trabalhar um pouco o timbre do instrumento. Já no contexto, que é um pedal de um piano elétrico, ele serve para sustentar o som. Essa é a ideia.
Quando a gente toca, geralmente a gente não aperta o pedal com os dedos do pé, a gente pega logo embaixo aqui. Isso ajuda também, porque a gente tem um apoio. Então não adianta ficar levantando, como eu vejo algumas vezes as pessoas levantando o joelho para tocar, não. Apoia o calcanhar, né? Se está muito inclinado para frente, se você está muito na frente do pé, põe o banco um pouco atrás para ter essa distância de você apoiar, quer dizer, o calcanhar no pedal. Isso é muito importante. Bem, então vamos lá, vou mostrar para vocês um pouquinho dos exercícios que nós podemos fazer com o pedal. E alguns exercícios eu gostaria que vocês treinassem no piano de vocês aí. Deixa eu só dar um oi para o Rodrigo e para o Onésimo que chegaram agora, né? E a gente está falando um pouquinho do pedal. Um dos exercícios que a gente vai fazer é a brincadeira com a inversão de acorde de Dó maior. Então a gente faz o acorde de Dó maior, nós vamos fazer a sua primeira inversão, a sua segunda inversão, e voltar na fundamental. Alternando a oitava em Dó. Quando eu aperto essa oitava, eu aperto o pedal logo em seguida. É sucessivo. Apertei a tecla, aperto o pedal. Vocês percebem que muda até a corzinha. Para quê? Para poder dar tempo de eu mudar a inversão. Vamos fazer comigo em Dó maior? Bem simples, apenas Dó, Mi, Sol. Eu vou tocar a tecla Dó, aperto o pedal e dou junto a tríade na sua posição fundamental. Levanto, aperto Dó, toco junto na sua segunda inversão. Toco novamente o Dó, aperto o meu pedal, dou a sua próxima inversão. Dou Dó novamente e volto na posição fundamental. Essa brincadeira a gente pode fazer em todos os tons, círculos de quintas, subindo cromaticamente, mas por enquanto a gente vai ouvir. Vamos comigo. Percebam que eu estou forçando um pouco a mão, levantando, para vocês entenderem qual é a função desse pedal. Vamos lá? Nesse caso, ele sustenta a nota. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Até comentei isso com a Doris, de uma música muito conhecida. O salto que eu dou para dar o acorde, ficou um vácuo de som, ficou um vazio, cortado. Para não ficar esse vazio, eu uso o pedal. Quando eu vou apertar a próxima tecla, eu levanto o pedal, aperto novamente e dou outro acorde. O que eu estou fazendo? Sol com sétima maior, Ré na sua inversão de sétima maior. Vamos fazer comigo? Aperto, dou o acorde, levanto, vou para a próxima nota e dou o acorde. Essa é uma das principais funções que a gente usa com pedal, porque não dá para prolongar um som de legato, não dá para sustentar a nota, então a gente utiliza. Aí dá para tocar uma música. Percebe que quando a gente toca, mesmo que o pedal esteja ligado, o som da melodia não foi prejudicado de ficar embolado. Por quê? Porque eu alternei a minha pisada de pedal junto com a mudança de acorde. Então, resumindo essa ideia do pedal, quando a gente fala de sustentar o som, é muito mais o ouvido, é muito mais a gente trabalhar a nossa percepção. Quando vocês estão ouvindo algum músico tocar, quando vocês estão ouvindo algum pianista, prestem atenção se ele está usando o pedal ou não, porque às vezes uma diferença mínima que faz no som é porque ele está utilizando o pedal. Existem vários tipos de pedais, então eu quero que vocês prestem atenção na qualidade do pedal que vocês têm, se na hora que você aperta tem que sustentar o som até o final, ou se você aperta só um pouco do pedal, ele já sustenta o som ou não. Depende do tipo de pedal que você tem. Isso causa efeitos também na hora de você tocar.
Então, a técnica do pedal, como eu falei, ela tem inúmeras funções, mas a principal, que eu acho que é a mais importante para esse começo do piano play, é a gente entender que ela serve para sustentar o som. Alguma dúvida em relação a isso, para a gente dar continuidade? Não, né? Acho que tranquilo, né? Tranquilo, Doris? Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje para vocês de um assunto que eu gosto muito, que é do nível 1 do Piano Master, né? E esse assunto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu conseguir, peraí. Ah, foi. É exatamente esse nível 1 que a gente vai tratar. Hoje a gente vai falar sobre o piano play, sobre a leitura e escrita musical e sobre as tríades e encadeamentos, né, as suas inversões. Vamos dar um resumo desses 3 assuntos em cima de uma música só. Por que eu não vou falar de técnica, iniciante e postura? Porque eu acho que esse curso em questão, você tem que sentar na frente do seu piano, junto com o seu tablet, iPad, seja lá o que for que você usa, e executar. Ali é muito mais treino. E o treino ele só vem quando a gente senta na frente e começa a estudar. Né? Então, as posições, a digitação, a postura que você vai utilizar, tanto com o polegar quanto o resto dos dedos, você tem que observar, gravar você filmando, tocando para ver como fica. Aí sim você vai conseguir entender melhor o que é essa técnica iniciante. E, claro, se tiver dúvidas no grupo, a gente responde, né? A gente joga esse assunto também na aula. Mas hoje eu quero falar mais sobre o piano play, a leitura e escrita musical, as tríades e as inversões. E como é que eu vou falar desse assunto para vocês? A gente vai pegar uma música que eu acho uma graça. Deixa eu só pegar ela certinha aqui, que eu abri em outro lugar. É do tema do Fantasma da Ópera, né? Eu acho que vocês já ouviram essa música, né? Ela é muito famosa. E aqui ela engloba os principais tópicos que a gente usa nesses 3 primeiros cursos. Né? Então, aqui a gente vai começar a falar em relação à leitura e escrita musical, sobre fórmula de compasso, pontos de aumento, ligadura, que alta. Lembrando que essas aulas que temos do Piano Play são para os iniciantes. Né? Quem já está avançado vai dar de novo essa volta no espiral, já com conhecimento um pouquinho maior. Né? Então, aqui, nessa partitura, o que a gente já analisa? Que a fórmula de compasso é quaternária, né? É um compasso 4x4. Então, vai ter sempre 4 tempos em cada compasso. Né? Aqui ele está subdividido. Aqui ele aparece já separadinho, né? Meio tempo deste e meio tempo deste. Então, a ideia aqui a gente já entende para quem está começando que essa fórmula de compasso ela marca 4 tempos. Outra coisa interessante que a gente vai ver aqui é que, por exemplo, nessa música, para quem não ainda está tocando, nós temos uma semínima pontuada. Que o ponto ao lado da semínima vai aumentar metade do valor dela. Se ela vale 1 tempo nessa fórmula de compasso, ela vai valer 1 tempo e meio. A gente vai ver isso nessa música. Outros 2 tópicos interessantes que a gente percebe, e isso está na leitura e escrita musical, falando de tercinas. Tercinas são 3 notas tocadas dentro de um tempo só. Então, elas têm que ser encaixadas 3 dentro de um tempo, divididas numa fração quase que igual ali. Além disso, do ponto de aumento, que a gente fala que é, no caso da semínima com pontuada é 1,5 ponto, nós temos outra maneira de indicar esse ponto de aumento, que é a ligadura. Então, aqui tem muita informação só nesse primeiro sistema, sem falar da barra de repetição, que mostra que a gente vai repetir essa música novamente. Eu gosto de analisar muito antes de tocar a partitura para a gente ter conhecimento, a gente entender o que está tocando. Bem, na linha de baixo, né, no sistema de baixo, a gente percebe que aparece uma nota nova. E essa nota ela está abaixo do Dó. A nota que está abaixo do Dó é o Si. Então, aqui nós falamos de linhas suplementares, que neste caso ela é inferior, porque ela está abaixo da pauta. Né? A pauta está aqui, ela fica aqui abaixo, como o Dó, por exemplo. Tudo que está abaixo da pauta é inferior, o que está acima da pauta, obviamente, é superior. Então, nós já temos aqui algumas dinâmicas na música. Outra coisa que eu queria destacar, que muitos alunos não fazem quando estão tocando, é respeitar a pausa. Imagina que você, no piano solo, você está tocando a melodia e o cantor, no caso, ele precisa parar para respirar. A pausa serve para isso. A gente precisa dar esse tempo para a pausa. E como a gente vai acompanhar, tocar e acompanhar com a mão esquerda, a função da tríade aqui vai preencher esse tempo. Então, é necessário respeitar essa pausa. O mesmo acontece aqui.
E é muito importante. A gente vai falar sobre isso também, vai tocar e vocês vão entender o que acontece. Bem, isso falando da estrutura da partitura. Quando a gente fala da estrutura da tríade, a gente já percebe coisas novas aqui. Como, por exemplo, Sol com baixo e Si. Na apostila da tríade, a gente vê isso, o professor Turif comenta, que nós vamos fazer o quê? Uma inversão. A nota mais grave é o Si. Da tríade de Sol maior, nós vamos inverter na sua primeira inversão. E aqui é o Si. É nessa posição que nós vamos tocar. É assim que está pedindo a música. Bem, eu vou tocar uma vez ela de uma maneira bem simples, para vocês poderem ouvir, entender direitinho. E daí depois eu vou começar a mostrar para vocês possíveis variações que tem nessas tríades. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu só aumentar o piano que parece que ele está baixo. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Ótimo. Deixa eu ver aqui. Isso. Onésimo, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Boa noite Boa a noite. todos. Queria que você comentasse aí, por favor, depois dessa, no caso não é uma testina, são 4 aí, eu não me lembro o nome agora. As colcheias? Aí logo após dessas duas, são 2 cocheias ligadas, né? Aí vem uma cocheia ou semicocheia aqui? Aqui, você fala aqui embaixo, no compasso 11? Não, eu estou falando no primeiro compasso. No No primeiro compasso. Essa daqui? Primeiro Anterior. compasso? A Aqui, nota anterior. a nota que vem depois, anterior? Depois não. Antes, né? Ela Antes, está no perdão. meio, né? Ou antes ou depois tem um. Tá, entendi. Vamos lá, eu vou explicar. Essa figura aqui, a gente fala que é uma síncope. Esse conjunto de figuras, seria isso que você está falando? Na verdade, eu estou só me referindo à semicocheia, né? A semicocheia? A Qual é a colcheia. cocheia? Colcheia. Tem A uma colcheia. cocheia de um lado e uma cocheia de outro. Isso, eu vou explicar de novo, ótimo. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Quando a gente fala de compasso... Oi? Pode falar. É porque depois que a gente tocar essas 4 aí, conjuntos, aí uma dúvida que eu tenho é esse tempo dessa nota. Se ela é muito rápida, se ela... Tá. Tá bom. Eu vou te explicar e já aproveito e explico para todo mundo. Quando a gente fala do compasso quaternário, a gente tem que dividir o tempo em 4 partes. A gente vai dividir aqui as cocheias, 2 cocheias para cada tempo. Quando chega aqui, essa nota, que é uma linha suplementar inferior que a gente falou, que é a nota Sol, deixa eu escrever ela aqui, Sol, só para vocês que estão aprendendo a ler partitura entender. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai dividir esse tempo. Então, eu sei que aqui eu vou ter 2 cocheias e aqui eu vou ter mais 2 cocheias. Opa, perdão. Deixa eu apagar aqui, que eu não sou muito boa com o mouse aqui. Só que elas estão ligadas, Onésimo. Então, o que acontece? Eu vou até fazer diferente aqui a corzinha. Essa cocheia representa esse Mi. Essa última cocheia representa esse Mi. E essas 2 cocheias unidas representam o tempo do Sol. Por quê? Porque para uma semínima, a gente sabe que vale 2 cocheias. Isso é uma síncope. O que é uma síncope? Quando eu pego parte fraca de um tempo. Então, eu vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Quando eu pego essa parte fraca do tempo e junto com essa outra parte forte. Então, eu torno esse miolo do compasso mais forte. Eu torno essa parte do tempo mais forte. Como seria se eu fosse marcar o ritmo dessa música? Eu vou solfejar para você, quer dizer, eu vou cantar essas notas. Ré, do, ré, mi, sol, mi. Então, olha só o que aconteceu aqui. O Sol, eu segurei parte desse tempo e parte do primeiro tempo depois que eu vim para o Mi. Ré, do, parte fraca. Ré, mi, sol, mi. Isso, exatamente isso. Eu seguro um pouco mais esse tempo. Se eu for marcar o pulso da música, eu consigo entender que, ó, 1 e 2
3 e 4 e. Então vamos lá, vou apagar tudo. Vou explicar de novo agora contando os tempos, colocando os numerozinhos para a gente poder entender como que fica essa subdivisão. Eu quero que vocês me falem se eu estou correndo ou não, porque o pessoal que já tem aula comigo sabe que eu me empolgo, né? Então eu acabo falando acelerando um pouco. Quando eu tenho dificuldade para contar, eu gosto de marcar um E no meio, mas pode ser qualquer vogal, qualquer tique que vocês tiverem para anotar. Se eu for se eu for contar o tempo, seria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Então, aí eu subdividi. Então, quando a gente pega uma partitura, é muito importante a gente entender como que a gente coloca esse tempo. Eu vou continuar, só para a gente sentir como é que fica quando tem um ponto de aumento do lado. Opa, perdão. 1, 2, 3, E, porque eu vou dividir aqui. 4, opa. Como diz o professor Turi, tô doida. E o E no final. Olha o que eu fiz. Eu peguei esse E dessa cocheia e subdividi aqui embaixo para eu poder entender 3 cocheias. Por quê? Porque essas duas fazem parte da semínima. E esse ponto de aumento é essa metidinha aqui de baixo, que está ligada com essa nota aqui. Como fica isso quando eu toco? Lá do começo. 1, E, 2, e 3, e 4, e. 1, E, 2, e 3, e 4, e. Então, eu vou dividindo o tempo. Vamos mais para frente. Já que a gente começou a puxar a dúvida do Onésimo aqui, já vai abrir para outras coisas. Eu vou colocar o tempo aqui, ó. 1, 2, sabendo que são cocheias e que eu tenho aí uma tercina. Ah, olha só, apareceu outra síncope aqui. Então, o que eu vou fazer? 3, E, porque metade da cocheia está aqui dentro. Lembram disso? 4, e o E de novo. 1, 2, 3, E, 4, E. Deixa eu só tomar uma aguinha, peraí. Eu fui tossir, fui tocar tudo junto, saiu errado a minha contagem. Vou fazer do começo. Façam comigo, contem, marquem o pulso, batam no pé, batam a mão, mas acentuem junto. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Olha só que legal aqui. 3 e 4. Tem muita gente que tem dúvidas de como fazer uma quiáltera. E aí é interessante quando a gente pega uma música que o tema é conhecido, porque o nosso ouvido começa a se familiarizar como encaixar essas quiálteras dentro do tempo. No caso aqui, eu vou pegar esse terceiro compasso e vou solfejar, vou cantar as notas. Mi, sol, fá, mi, sol, ré, mi, fá, sol, fá, mi, sol, ré. Eu seguro as 3 notas da quiáltera dentro de um tempo. Sol, fá, mi. Essa é a ideia que eu faço. Sol, fá, mi, sol, ré. Então, essa que é a ideia quando eu subdivido os tempos. Isso, Onésimo, que você está perguntando, é importante a gente entender, porque se a gente não tirar essas rebarbas, essas dúvidas que a gente tem enquanto está tocando, enquanto está aprendendo, elas vão seguir a gente nos níveis mais avançados. Por isso que o primeiro nível do curso ele é importante para dar esse embasamento. Ele é importante. Eu gostei muito, Onésimo, que você fez essa pergunta. Eu vou dar continuidade, então. Alguém está com dúvida em relação a isso ou não? Não, né? Então, vamos lá. Eu vou continuar. Onésimo, está com dúvida? Pessoal, daqui a pouco vai reclamar. Veja, aqui nessa última, no último compasso, quando você falou da quiáltera, para mim você ia explicar ali, porque no caso ali você tem essa sol, ré. Aí o ré eu vou segurar, né, com essa Isso.
Vou esse segurá-lo, símbolo isso, com a ligadura. com a Vou segurar o ligadura. tempo com a ligadura. É uma maneira diferente de falar, de utilizar. Eu posso usar o ponto de aumento, ou posso usar a ligadura. São opções que o compositor coloca. Tá, dito Ou isso, vamos poderia lá. ser a tercina aí? Não, não, porque não Não. tem subdivisão do tempo, ela tá ligada aí. É só o Ré ligado com o tempo. Ah, certo. Ok. Então, antes do Onésio perguntar, vamos lá, Onésio, pro finalzinho aqui do compasso 11, o que que acontece? Aparece duas semicolcheias. Então, aquela divisão de 1, 2, 3, 4 tempos, aqui não é tercina. Aqui não é igual aqui, a linha de cima que eu uso 3 colcheias dentro de um tempo. Mas dentro dessa subdivisão, eu vou acelerar um pouco mais o Mi e o Fá. E vou lá para cima. Bato o Sol lá em cima. Dois, três, quatro, Então é uma passadinha de dedo mais rápida. Aí depois a gente consegue sentir, quando está tocando, a diferença do que é a tercina e do que é as duas cocheias juntinhas ali, as duas semicolcheias logo ligadas com a cocheia. Essas diferenças a gente faz quando a gente começa a cantar as notas. E isso, por mais que terça-feira alguns acharam que a aula do professor Turi foi adiantada, ele usou um dos princípios que a gente fala do quê? De cantar as notas, de cantar os graus. Então, a gente pode, para quem está mais adiantado, pegar essas partes da música, frase por frase, compasso por compasso, e cantar esses graus, e cantar dentro do ritmo. Então, aí vocês vão entender como se constrói a frase. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar das tríades. Eu começo com a tríade de Dó maior, no primeiro compasso. No terceiro, eu já vou para o Não Mi dá para menor. ver, desculpa, não dá para ver. Reduz um pouquinho como estava antes a partitura. Reduzo, só um minutinho. Acho que eu subi demais. Foi? Dá para ver agora? Reduz a partitura como estava antes toda, que dava para Tá. enquadrar toda. Achei. Acho que agora foi. Enquadrou? Certinho, né? Ótimo. Então, vamos lá. A gente vai falar das tríades agora. E nessas tríades, a gente já vai começar a entender as inversões. Nessa primeira linha, eu tenho o acorde de Dó, eu tenho o acorde de Mi menor, Ré menor, Si bemol, e a sua inversão já pronta de Sol com baixo em Si. Então, nessa sequência, eu posso usar as notas em comum. Quando a gente fala de encadeamento, a gente usa as notas que são comuns. Então, por exemplo, de Dó para Mi menor, as notas comuns são Mi e Sol. Daqui, eu apenas desço uma nota, que é a de Si, que estava fazendo parte do acorde de Mi menor. Então, eu tenho uma postura diferente na hora de tocar. De Ré menor para Si bemol, eu sei que eu uso as notas Ré e Fá. Eu posso fazer uma inversão. Onde eu não vou fazer essa inversão? Onde está pedindo mesmo, onde já está se referindo qual é a inversão exigida que o compositor colocou. Na linha de baixo, Dó maior, Lá menor, é só puxar o polegarzinho, né? Vir para a direita, subir um tom. Então, aqui eu já entendo que eu tenho uma inversão. De Lá menor para Fá, eu utilizo a nota do meio, de Mi para Fá. Então, eu preciso primeiro, para chegar nesse ponto, entender quais são as inversões. Então, eu venho de Dó maior para Lá menor, eu uso uma inversão, um encadeamento aqui. A inversão do acorde de Lá menor. De Lá menor para o acorde de Fá maior, tem duas notas em comum. Então, o que eu faço daqui? Eu puxo a minha nota Mi, subo um semitom para o Fá. De Fá para Sol, nessa posição, é só subir um tom. Então, nessa música, os principais acordes são esses. Então, agora a gente vai tocar para vocês entenderem como é que fica. Da maneira mais simples, para ficar tranquilo, para todo mundo poder entender. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou juntar o meu Sol grave aqui com o acorde. Esse conflito me força a tirar o polegar. Então, eu tenho que entender que eu estou trabalhando com registro grave. Porque quando você escuta essa música, a interpretação geralmente é por um homem. Então, é mesmo grave o registro dela. Posso fazer uma oitava acima?
A gente pode fazer uma oitava acima, mas por enquanto eu quero insistir aqui porque eu preciso que vocês vejam essas inversões. Veio apenas 2 notas. Uma inversão. Daqui, eu optei dar um salto para encaixar em Dó maior. A inversão você faz conforme fica mais acessível para você. Essa é uma maneira de tocar com os acordes já fixos. Eu não vou tirar meu dedo do lugar. Agora, na aula passada, no encontro que tivemos passado, a gente falou de posições abertas, né? Que, na verdade, é o quê? Pegar a nota do meio e subir uma oitava e trabalhar essa inversão com o pedal. Então, nessa música, ela fica muito bonita. Eu vou jogar uma oitava acima, só para vocês sentirem como é que fica. Percebam o que acontece aqui. Eu peguei o Sol, o Si, né? Subi aqui. E nesse acorde de Sol, eu acabei fazendo o Fá. Para quem está um pouquinho mais adiantado, é o dominante, é o acorde de Sol com sétima. É o Fá, que eu estou criando essa tensão. Daqui, ou a posição aberta, já venho para essa posição do acorde de Sol com sétima, com baixo em Si. Criei uma outra maneira de dar um efeito nessa música. Então, são detalhes que ficam bonitos. Mas, como eu falei para a Doris na aula uma vez, a gente tem que brincar, a gente tem que explorar. Como fica na segunda parte? Bobagem que eu fiz. Desci o baixo. Né? Claro, não vou fazer isso sempre, né? Por exemplo. Não tem necessidade, mas são bobagens que ficam bonitas na hora de brincar. Outra coisa interessante que a gente pode fazer nessa música, colocar as tríades junto, colocar algumas notas que fazem parte dessa tríade na mão direita. O acorde de Dó com nona. Respeitando a pausa, porque a minha mão esquerda está fazendo o movimento. Então, colocar uma segunda voz na mão direita já dá uma incrementada maior na música, já torna a música um pouquinho diferente com o ouvido. E isso de encaixar essas notas, quais são? As que fazem parte da tríade. Eu não estou saindo, não estou reharmonizando, não estou fazendo nada de diferente do que está dentro dessa partitura. Eu só estou buscando dentro dela opções que eu posso fazer com o andamento, com a minha mão esquerda, com a posição aberta e fechada. Se eu estou segurando o acorde fixo, se eu estou dando um baixo. Opções diferentes.
Ó, já fiz o acorde na pausa, não estou mais tocando na melodia. Deu um outro momento. Por que eu gosto de pegar músicas mais lentas, quadradinhas, né? Esses temas que a gente já está acostumado a ouvir, porque é com eles que a gente pode brincar, se desenvolver e explorar, né? Sem se preocupar tanto com rítmica. Se eu pego uma música mais complicada, uma bossa nova, se eu pego e ela é complicada por conta da rítmica, do encadeamento dos voices, eu não consigo eu mesma explorar. Eu não consigo ter essa maturidade ainda. Eu vou chegar lá, mas nesse momento do piano play, a minha maturidade consegue entender esses acordes e é esse movimento que eu estou fazendo. Então, brincar com essa música é a proposta da gente poder se soltar, da gente poder se desenvolver em cima dessa estrutura que está simples aqui, né? A gente tem os conceitos do que a gente está aprendendo, tem movimentos que a gente pode fazer. Se eu estou mais avançado, eu sei que eu posso pegar um acorde aqui e colocar dominante, posso fazer um acorde com sétima, posso fazer uma inversão a qualquer momento, eu posso brincar em cima, numa outra estrutura. E tem algo que é mais interessante também, né? Isso vem muito da escola romântica, que é dar aquela interpretação, e essa música pede isso. Então eu posso começar mais solene, menos notas, porque eu estou num tom grave. Dar uma pausa, que seria o que essa pausa? Se não uma fermata, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu acentuei a tercina. Tarará. E já morri de novo. Por quê? Porque a frase terminou. Posso fazer outra coisa agora, mais suave. Crescer é uma dor. Brinquei com escala. O que eu fiz aqui? Duas notas, 2 vezes em cada nota. E para encerrar a música, que ela já chegou no seu topo celestial. No final, enfatizei mais o acorde que sustenta. Posso terminar de outro jeito. Mais lento, ralentando. Qualquer coisa do tipo. Eu brinquei com a música, eu não estou preocupada com a estética dela nesse momento. Por quê? Porque eu estou explorando a sonoridade, usando os conceitos que eu já tenho. Então, quando a gente pega um repertório número 1, quando a gente pega as primeiras músicas que já estamos acostumados a tocar, a proposta é essa, a gente variar em cima, a gente utilizar tudo que estamos aprendendo dos outros cursos, tudo aquilo que a gente está vendo nas aulas, principalmente aqueles acordes doidos que a gente acha que nunca vai aprender com o professor Turi, a gente consegue colocar em pequenos trechos assim. Então é importante a gente entender a base bem sólida, bem fortalecida, tirando essas dúvidas, né? Que nem o Onésio falou, a pessoa vai ficar brava comigo. Não vai, porque a ideia é essa, a gente está nessa aula aqui para isso, para esclarecer essas dúvidas. Então, quando a gente põe isso, já tirando essas rebarbas, a gente consegue pisar um pouquinho mais firme. Então, a proposta dessa aula era essa, eu apresentar essa música para vocês, né? Eu vou deixar ela lá no grupo, né, para vocês poderem baixar. E vocês explorarem. Eu gostaria que vocês gravassem ela e mandassem para a gente ver como está ficando, porque é muito legal ver variações, versões diferentes do que a gente faz em cima de uma música só. Cada um tem uma história, cada um tem um jeito, vem de uma origem diferente para tocar e pode acrescentar
coisas novas, novidades para a gente na hora que a gente está ouvindo, observando. Então, é muito importante. Fica alguma dúvida para vocês em relação a esse tema, o que a gente está aprendendo nesse primeiro nível do piano play, do piano master? Gente, se vocês não falarem... Tá tudo muito claro. A Doris, acho que quer falar. Deixa eu ouvir, Doris. Não estou te ouvindo. Agora tá ouvindo? Agora tô. Tá. Não, eu vou dizer que, assim, nesse momento eu compreendi como um todo, agora eu precisava tocar um pouco para ver se os dedinhos ficaram espertos, né? Ótimo. E eu quero ver esses dedos espertos, né? Importante o fato de ficar gravado e vocês terem esse acesso é depois ver novamente, tirar essas dúvidas novamente. Mas entender qual que é a base e o fundamento, sim, o caminho já foi mostrado, né? Vão vocês, cada um do seu ritmo, na sua velocidade, cada um do seu jeitinho, para ver como que sai essa música no final. É muito legal quando os alunos colocam no grupo o mesmo tema em versões diferentes, porque a gente consegue ver o que cada um pôde entender, né? E não é um desafio, não é prova, não é nada, é a maneira de compartilhar e ser prazeroso. Eu acho que essa que é a jornada, né? Se não ficou mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a aula aqui, né? Vou passar para o professor Turi para ele poder dar a finalização. Mas mesmo assim, se houver dúvida, eu quero que vocês coloquem lá no grupo para a gente poder responder. Professor, obrigado. Acho que foi bem interessante, mas tem ainda o Éder que está querendo colocar alguma coisa. Não, Éder? Tá com o microfone aberto? Não, pode deixar. Você ia falar que, teoricamente, eu peguei. Eu quero ver o piano ficar mais difícil. Ah, fica nada, eu quero ouvir você tocar. Eu já vi você gravando umas coisas bem legais, Éder. Tudo é questão de brincadeira. Eu gosto dessa frase, porque quando eu comecei a ter aula, agora é um depoimento, quando eu comecei a ter aula com o professor Turi, e eu falei para o Gerson aqui, tanto tempo dando aula, e eu fui me engessando. E aí ele falou assim, se divirta no piano. E aí eu falei assim, puxa, será que eu posso? Porque os conceitos que a gente aprende, a gente pega tanta bagagem de tudo quanto é lugar, que depois a gente fala assim, será que eu posso usar essa nota? Será que vai ficando bom? E quando a gente faz isso daqui, ó, que é o que o professor sempre fala para a gente fazer, a gente quebra os paradigmas, quebra os conceitos. Então, não tomem sempre como verdade única, né, um tópico em si. Observe o contexto em volta, né? Hoje eu estava na cozinha lembrando do seguinte, se falar assim, que cor que é o açúcar? Você vai falar assim, ele é branco. Mas você está se referindo a um tipo de açúcar, né? Se você pegar o demerara, o mascavo, se você pegar outro açúcar, tem várias cores. Dentro de um contexto, de quem está observando, ele é de uma cor. Mas o açúcar, o que ele é? Ele é doce, a cor dele muda, varia, tem nuances, né? Dependendo de como é o processo. Na música, eu também gosto de pensar assim, o que é uma nota, o que é uma música? Você tem que olhar o contexto inteiro, né? E olhar o contexto inteiro é você desfragmentar ela, você observar, você desmembrar, né? E montar novamente e ver como é que fica com a sua maneira de entender. Né? E daí sim, você vê se isso é coerente ou não, se faz sentido ou não. Então, Éder, não tenha medo de tocar. Por favor, quero ouvir você no piano. Ok. Trato feito, né? Olha, obrigado pela participação de todos. E obrigado pela aula também, professora Carolina. Tivemos esses dois momentos, né? O momento do pedal, que eu acho que foi bastante esclarecedor e focado no que é a realidade da maioria, se não de todos, que de fato se refere a um piano digital. Então, existe o piano, tem o pedal da expressão no piano de cauda, blá, 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 mas não é a nossa realidade. Na nossa realidade, no máximo nós temos os 3 pedais, com piano vertical e a surdina, e de fato, no piano, eu uso o Nord, eu tenho 3 pedais, né? O pedal, acelerador, o freio e a embreagem, né? Simulam, de fato, o piano de cauda, né? Mas se eu devo dizer qual que eu uso desses pedais,
é o direito, porque é o que nós usamos a maioria do tempo. Isso é normal, não apenas porque estamos tocando um piano de digital. E no segundo momento, achei também essa música muito bonita. Sugiro que a gente possa até acrescentá-la no repertório 1, porque realmente vale a pena. E acho que a sua apresentação também foi muito, muito instrutiva, muito precisa. E obrigado, Onésimo, também por fazer aquelas perguntas que facilitaram, inclusive, acho, a conversa que acredito que a professora ia também dizer, né, colocar e falar dessa divisão, ponto de aumento, ligadura de valor, todos os elementos fazem parte da escrita musical e que a gente tem que conhecer. Não, né? Tem gente que fala assim, toca sem ler, toca sem saber cifra, toca sem nada, toca sem piano e vai ficar feliz. Mas não é a realidade. A realidade é que para fazer música de verdade é que a gente entenda, né? Afinal, não se trata de coisas muito difíceis, né? Se trata apenas de conhecê-las e praticá-las um pouco. Então, muito obrigado a todos e obrigado pela presença, obrigado por estudarem também no Terra da Música, obrigado pela confiança. Ficamos muito felizes em tê-los conosco, que possamos crescer. Estamos apenas em fevereiro ainda, hoje estamos em fevereiro, amanhã não mais. E espero mesmo que no final desse ano de 2024 vocês tenham crescido muito, muito. Então, essa é uma tarefa que cada um de nós vai dar para si, que a gente possa crescer muito. Ok? Olha, então vamos finalizar aqui. Bom resto de semana para todos e um grande abraço. Vão para o piano, aproveitem esse momento. Estamos bastante focados, inspirados e a gente vai se falando nos nossos grupos e a gente se vê novamente muito em breve. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Ok. Tchau, obrigado.